Olá, eu sou a Débora Bresciani, coordenadora de conteúdo do SECAD, e hoje eu estou aqui com o Dr. Pedro Chestaski, que é PhD em neuromodulação pela Universidade de Harvard e especialista em tecnologia e inovação na saúde. Seja bem-vindo, Dr. Pedro, é sempre um prazer conversar contigo. É um grande prazer estar aqui. Bom, para começar esse papo, então, eu quero começar perguntando sobre a sua paixão pela tecnologia, né? De onde é que surgiu isso? Porque eu sei que você está sempre buscando atualização nessa área, está sempre indo a congressos sobre o assunto. Me conta um pouco sobre isso. Essa paixão surgiu primeiramente através de um descontentamento profissional. Eu via que meus pacientes evoluíam muito pouco, ainda mais na neurologia. Eu sentia que eu só apagava incêndios, que eu só aliviava sintomas e não atuava realmente na raiz do problema. Paralelamente a esse meu descontentamento, eu, numa viagem inocente com a família, nós fomos para Disney World comemorar os 70 anos do meu pai. E na volta, no aeroporto de Panamá, nunca mais vou me esquecer, eu me deparei com uma revista Time e na capa da revista dizia: este bebê, era um bebezinho, este bebê viverá por aproximadamente 143 anos, ou esse bebê poderá viver 143 anos. E eu olhei aquilo, achei bastante diferente daquilo que eu vinha aprendendo, daquilo que eu acreditava dentro dos moldes acadêmicos, eu sendo professor de uma universidade, e eu fui ler a reportagem. E qual não foi minha surpresa quando na reportagem ali estavam pesquisadores da Universidade de Yale, Harvard, Stanford, falando coisas que me soavam conteúdos que eu leria num desses livros de guru de autoajuda, sabe? Então eu comecei a ver uma seriedade nessa possibilidade de estender a vida humana. E logo coincidiu também com o meu concurso para professor, eu ainda não era professor naquela época. E nesse momento em que tu passa num concurso numa universidade federal, tu tem que fazer exames de sangue, e exames de tórax, exames admissionais. E ali eu me descobri com uma série de problemas dos quais eu não sentia ainda, não tinha sintomas. Então eu me descobri pré-diabético, o meu rim estava já um pouquinho falhando, o meu tórax, o lado esquerdo, ele estava esbranquiçado, assim, provavelmente por inúmeras exposições a pacientes dentro de um ambiente confinado da emergência do Hospital de Clínicas, que eu fui residente. E aí eu realmente me fragilizei com aquilo. E ao procurar colegas nas respectivas áreas, eu procurei um endócrino, um pneumo e um nefro, para saber o que fazer com aqueles exames em uma situação em que eu não sentia nada. Eles simplesmente me disseram: Pedro, tu tá bem, fica tranquilo, volta para casa, quem procura acha. E aí na volta para casa de cada um desses profissionais eu me dei conta que o que eles estavam me dizendo é: fique doente e volte. E aquilo para mim passou a não fazer sentido. Eu comecei a ligar a revista Time, eu comecei a ligar esse meu problema iminente de saúde e caí num congresso maravilhoso que se chama Exponential Medicine na Califórnia e que justamente eu aprendi outras formas de ver a saúde, de ver a medicina que foram impactantes e estão surtindo efeito até hoje. E nisso surgiu aí a medicina de precisão, esse assunto aí, que você é um entusiasta, né? Me conta um pouco, conta pra gente aí o que é a medicina de precisão. A medicina de precisão é uma medicina que preconiza que cada indivíduo é um ser único. E isso surgiu muito em função do advento do genoma, porque o genoma cada um tem o seu. E aí vieram na cola do genoma os outros omics, ou omas, que é o microbioma, o transcriptoma, o metaboloma, o lipidoma, nomes quase impronunciáveis, mas que todos estavam sendo debatidos e ativamente discutidos nesses congressos que eu passei a frequentar, no lado oeste dos Estados Unidos. Eu tive uma formação bastante sólida de pós-doutorado em Harvard, que é do lado leste, que é uma medicina mais conservadora. Então, essa experiência da Califórnia me fez conhecer a medicina de precisão, que trata o indivíduo como um ser único e, portanto, com condutas únicas, com prognósticos únicos, com diagnósticos diferenciados e não como simplesmente uma ovelha dentro de um rebanho, tal qual a medicina tradicional lida com o paciente, né? Ele lida como populações, não como indivíduo.
Eu vejo muito assim nas entrevistas que você dá, que você fala muito em prevenção, né? E o seu foco não é o tratamento, é a prevenção. Você foca nas pessoas, até eu anotei aqui, foca nas pessoas para que elas não desenvolvam doenças. Não trata, né? Exatamente. Prevenção. Exatamente. Nós falaremos sobre a medicina dos 5 P's em breve, tá? A prevenção é um desses P's. E eu gosto de uma frase assim que eu acho que resume bem isso, de que a ausência de doença é um efeito colateral da criação da saúde. Então, a criação da saúde é o foco, porque ao criar saúde, nós espantamos a doença. E durante toda a faculdade, o nosso currículo é muito voltado para tratar doenças. Nós esperamos o paciente ficar doente e vamos lá. Claro, eu não vou cuspir no prato que eu comi, o que eu como. O dia que eu estiver doente, eu quero ser tratado pelos meus colegas, pela medicina tradicional. Mas antes disso, existe um caminho muito longo que pode nos levar, não digo a 143 anos, tal qual a revista Time preconiza, mas pelo menos chegar aos 90 anos bem e desfrutar dessa vida tão bacana, num momento tão bacana que a gente está passando. Falaste então dos 5 P's, né? Você que criou esse termo 5 P's e vai falar na aula do dia... Olha, pessoal, ele vai falar na aula do dia 23, né? Vai falar sobre isso. Então, os 5 P's, um deles é precisão. E os outros 4, o que é? Eu não vou falar para que todos assistam a aula dia 23. Não, sério. A gente vai aprofundar mais os 5 P's, tá? Basicamente, primeiro P é de uma medicina preditiva, em função dessas novas técnicas que surgiram, como o genoma, por exemplo, microbiomas, ou entender bem o que é isso. O segundo P é de prevenção, porque sabendo o teu genoma, o teu microbioma, tu consegue construir melhor e consegue te engajar mais em um programa preventivo. Então, é o segundo P. O terceiro P é de personalizada, uma medicina que não é de população, ou seja, uma bala de prata para todo mundo, one size fits all, como alguns americanos gostam de dizer. Não é assim. O que é bom para mim pode ser ruim para ti e vice-versa. E a gente vê isso muito na prática. Então, personalização é algo que a nova medicina está conseguindo fazer. O quarto P é muito legal também, que é um pouco como eu fui. Eu fui para a Califórnia e fiquei inquieto e descontente um pouco em função da minha proatividade, que é o que caracteriza o P, proatividade, e não reatividade. Nós trabalhamos muito num modelo reativo. A gente espera ficar doente para procurar alguém ou para procurar alguma solução. Não. A proatividade, a gente parte antes. Nós somos, vamos dizer assim, criadores de saúde para que a gente não precise reagir no futuro. E o quinto P, aí sim, tá? Foi esse que eu trouxe, isso é autoria minha. Os outros P's eu vi numa aula do Leroy Hood, de uma startup chamada Arivale, os 4 P's. Agora, esse P é meu, que é o P de parceria, em que o médico desce do seu pedestal de conhecimento, que foi definido como Hipócrates, quase um semideus, né? E trabalha junto ao paciente numa horizontal, em que são 2 indivíduos que se gostam. Então, o paciente também passa a ser um amigo, um parceiro, no sentido de trazer também informações. Eu tenho, no livro o meu livro Medicina do Amanhã, que vai ser publicado entre maio e junho, espero, já entreguei para a editora, ele traz vários cases que eu tive de pacientes que trouxeram a solução, eles só não sabiam como colocar em prática. Então eu agi como se fosse um concierge, um curador dos seus próprios dados. Dados, inclusive, que a gente obtém da gente mesmo. Isso vai estar na aula do dia 23, sobre os wearables, os vestíveis, como a gente pode utilizar da melhor maneira. Então, o médico parceiro é um momento único na história da saúde, em que nós tratamos a doença de igual para igual em prol de a solução de um problema real. Uma outra coisa que eu observo em você, a gente já se conhece há algum tempo, né? Aí a gente tem parcerias aí, né, na editora Artimed, no SECAD, é que você fala, eu gosto de conversar com pessoas não médicas. E isso é importante para a sua atualização, assim, no seu dia a dia. Sei que a sua esposa não é médica, né? Gosta de estar com pessoas de outras áreas também. Sim, eu costumo dizer que o dia mais importante da minha vida foi o dia que eu passei a almoçar fora do hospital. Me desvincular um pouco do pensamento circular médico, que o próprio escritor Nassim Taleb descreve muito bem no seu livro Antifrágil.
o que acontece é que vivemos num mundo flexível demais, chamado mundo líquido, onde as verdades são efêmeras, o que é certo hoje é errado amanhã e vice-versa, porque o ritmo do conhecimento, o ritmo da tecnologia é exponencial. E isso não dá tempo da gente resolver todas essas questões se tu ficar estático. Então, o contato com outras profissões, então eu comecei a buscar programadores, pessoal do design thinking, jornalistas, advogados, pessoas que veem a saúde de uma outra forma, porque são essas pessoas que vão estar, eventualmente, no meu consultório, e não o meu colega que eu fico discutindo na cantina do Hospital de Clínicas, por exemplo. Então eu comecei a enxergar a saúde e o mundo de uma forma muito mais assertiva e muito mais ampla ao conviver com pessoal, profissionais não médicos. Isso foi realmente uma libertação para mim. Doutor, eu vejo que você é muito comunicativo, assim, gosta de fazer vídeos, né? No Instagram, tá sempre postando bastante, tem equipamentos para isso. E aí, gosta de falar com pessoas de outras profissões, né? E eu queria saber, assim, se não fosse médico, o que o senhor seria? Como tu mesmo está dizendo, eu seria um comunicador. Porque eu me vejo assim, como alguém que quer comunicar, e acabei escolhendo a medicina, mas poderia ser teatro, cinema, música, qualquer coisa que pudesse passar algo para alguém e transformar alguém. É importante entender que não existe transformação se não houver emoção. E a emoção, ela se dá pela forma da comunicação. Então eu realmente, assim, eu me importo muito com isso. Como se comunicar, eu frequentemente vou a cursos de oratória, ou cursos de desinibição, ou esses tempos eu fiz um curso de stand-up comedy, porque nós, cientistas, nós nos comunicamos muito mal. Nós publicamos para sermos admirados e dialogar com os nossos pares, não com a comunidade, que é o que importa. Então, eu realmente me adaptei a essa nova realidade. Passei a estudar também redes sociais, eu não sabia o que era o Instagram, então eu contratei um mentor de presença digital. Então essas coisas são importantes e eu tenho certeza que num futuro próximo isso inclusive vai estar previsto no próprio currículo médico, que é o médico ser translacional, né? Sair do seu mundo para poder beneficiar a humanidade. Por acaso, eu vi hoje nos seus stories do Instagram, que o senhor comentou, o senhor colocou seus alunos em sala de aula para fazer vídeos, né? Como se estivessem recebendo o seu paciente, acho que era uma simulação, exatamente, mas colocou ali gravando eles para eles se verem depois, né? Isso é muito importante. Passando a comunicação. Como eles comunicam. A comunicação é fundamental. Nós também desenvolvemos atividades dentro da URGS de dança e de meditação. Então, os alunos aprendem a meditar. Ao dançar, eles aprendem a improvisar e se colocar no lugar do outro, mais conhecido como empatia. Então, a gente tenta desenvolver habilidades mais do que conhecimento. Porque hoje não adianta tu conhecer algo, tu precisa ter habilidade para buscar o conhecimento, porque ele é tão rápido que se tu aprendeu algo hoje, meu amigo, amanhã não é mais. Então, a gente tem que ensinar os alunos a pescar e não dar o peixe para eles. E é isso que eu queria perguntar, assim, o que você espera dos profissionais da saúde no futuro? Eu espero que os profissionais da saúde consigam emocionar seus pacientes, engajá-los, e para isso eles devem buscar habilidades de comunicação. É claro que o conhecimento é importante, é a base de tudo, a fisiopatologia, quer dizer, eu vou ter que saber anatomia, fisiologia, bioquímica, ok, mas eu preciso saber técnicas motivacionais, técnicas de espelhamento, empatia. Eu vou precisar saber um pouquinho de vários assuntos, porque meus pacientes serão variados, eu preciso conectar com meus pacientes e sair um pouco do meu mundo médico e saber um pouco sobre, sei lá, equitação, cinema, música. A nossa atividade em Medicina Fora da Caixa, que fomos parceiros, né, ele tinha muito a ver com isso. Então nós tínhamos aulas desde como degustar um vinho, até como jogar na bolsa e como criar um app. Então, é isso que o médico precisa. Vivemos num mundo flexível que precisa de médicos e profissionais flexíveis.
Mas eu vejo o senhor como um médico à frente do seu tempo, né? Porque a gente não vê muito isso ainda. Acho que está começando agora essa questão de humanizar, né, a medicina, a saúde em geral, e ver e trazer mais essa comunicação com o paciente, né? E buscar outras formas de até de fidelizar esse paciente, sim, né? Com a comunicação mesmo. Sim, aí vem a questão da proatividade. Eu acho que realmente essa minha busca por esses congressos na Califórnia, eu sempre digo, né, o que acontece na Califórnia é o que vai acontecer no mundo em 5 a 7 anos. Tem um pouco a ver com isso. Então eu admito que as minhas idas à Califórnia e os livros que eu costumo ler, já deixo a dica, livros como Yuval Harari, todos devem ser lidos por qualquer indivíduo, devia ser dado nas escolas. Livros como Peter Diamandis, como Mark Hyman, como David Perlmutter, são escritores à frente do seu tempo que realmente contribuíram para essa minha visão. E por falar no congresso esse que você foi, qual foi o ano? Eu fui em 2016 e o ano passado, 2019. O ano passado também. Enfim, e que está ditando aí o que vem por aí em tecnologia. Me dá um spoiler aí da aula do dia 23, o que você vai falar aí para os nossos alunos do curso, pelo menos uma das tecnologias que estão aí para surgir no mundo e no Brasil também, né? Vai vir logo para cá também. Não poderia deixar de falar no dia 23, já falei, inclusive a aula já foi gravada, né? Que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, que é um termo tão fascinante, que amedronta muita gente, mas na verdade na medicina ele vai aproximar o médico do paciente, porque vai liberá-lo de burocracias e coisas que as máquinas fazem melhor. As pessoas confundem inteligência artificial com consciência. Não existe consciência artificial. Isso é humano, é pele, é olho no olho. Então eu vou mostrar alguns truques e algumas evoluções que têm sido feitas dentro da inteligência artificial que vão tornar muito mais profunda a nossa relação com o nosso paciente. E você também tem, junto com o CECAD, um curso chamado Dor Neuropática, né? Que também é multidisciplinar e é isso, né? Atualização para todo mundo. Exato. É bom que você tocou nesse assunto porque o curso de dor neuropática é como se fosse um filho para mim. Ele foi feito com muito carinho, entusiasmo e dedicação. Eu viajei várias vezes para São Paulo, eu fiz roteiros para atores interpretar pacientes, foi super divertido, didático. Eu me emocionei fazendo esse curso e eu considero até um legado, porque foi resultado de anos, mestrado, doutorado. Eu também fui chefe do Comitê Europeu de Dor. Então tudo isso eu empacotei e distribuí nesse curso, que me deu a oportunidade também de mostrar que a dor é algo multidisciplinar, ou seja, que envolve outras áreas, outras formas de pensar, que de certa forma é uma analogia com o que o mundo está precisando. E o mundo está precisando de visões diferentes. Faço um gancho também com a característica dos cursos da CECAD, que é essa multidisciplinaridade, essa maneira integral de ver o paciente. E dentro do portal do CECAD, nós temos material para realmente enfrentar o mundo que a gente está hoje vivendo. É verdade, são materiais aí para várias áreas da saúde. Bom, Dr. Pedro, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui hoje, e já que a gente falou no seu Instagram, dá para o pessoal aí o endereço do Instagram, aí, o seu perfil, para eles ir lá e seguir o senhor. Claro, é um prazer poder estar divulgando todos esses dados e conhecimentos atuais. O meu Instagram é DR, simples, DR Doutor, DR Pedro Neuro. E lá você vai encontrar downloads, lives, posts com participação. Até estou sorteando agora um livro da Elizabeth Blackburn, que é prêmio Nobel. Então é só se inscrever lá para participar do concurso e tantos outros que virão. E aproveitar para agradecer também o convite, essa oportunidade de compartilhar, enfim, conhecimentos que serão obsoletos em algum momento, mas que atualmente são bastante úteis. Isso aí, obrigada, doutor. Bom, pessoal, esta foi a nossa conversa com o Dr. Pedro Chestaski, que vai ministrar a primeira aula do curso online gratuito Transformações em Saúde, Tecnologia, Carreira e Vida. Ele vai falar sobre tecnologia na saúde no dia 23 de março. Então, fica ligado e até lá!